Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas, é pelo teu infinito amor, por essa graça, esse favor não merecido que nós estamos aqui para trazer essa palavra, esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias como primícia, né? E você deve estar aí se perguntando, né? Aonde está a pastora Paula? Infelizmente, ela não pôde estar gravando o devocional de hoje e eu fui incumbido dessa missão. Olha que desafio, né? Eu sei que a maioria de vocês tem um apreço muito grande pela pastora, pela forma como ela fala, pela forma como o Espírito Santo a usa, né? Eu peço a Deus também que possa me usar aqui nesse dia para trazer essa mensagem para você, porque a palavra de Deus é dele, né? A honra e a glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos tirar o mérito da cruz, não fomos nós que pagamos o preço. Então eu e a pastora Paula, nós não somos dignos de ser adorados. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Eu peço a você que você fique comigo, né, com o Espírito Santo até o término dessa mensagem, né? Assim, isso me faz pensar o que aconteceu com o povo lá no Egito, né? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para buscar ali as tábuas da lei, né, os mandamentos do Senhor, e o povo ficou lá embaixo. E eles falaram: olha, Moisés se ausentou, né? Já passaram ali tantos dias e ali eles levantaram um bezerro de ouro, né? Fundiram ele e dizendo que ali aquele era o seu Deus, né? O povo se corrompeu porque a fé deles não estava em Deus, mas estava em Moisés, né? Então jamais nós podemos colocar a nossa fé no homem, mas sim em Deus, porque Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado, amém? Então vamos lá, vamos se alimentar da palavra. Você que está aí de manhã, que está prestes a sair para o trabalho, você que vai ver esse devocional à tarde, né? Você que está aí na madrugada, né? A turminha da madrugada que está aí para assistir o devocional, um beijo no coração, né? Que Deus abençoe, nós amamos muito a vida de todos vocês, amém? Então nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 24, e nesse capítulo nós vamos ver aqui o rei Joás restaurando o templo. E a gente vai ver aqui no contexto da palavra dois momentos. O momento em que a gente vê Joás aqui, ele tendo essa atitude nobre de restaurar o templo do Senhor, né? Porque ele estava ali sendo dirigido, né? Ele estava sendo orientado ali pelo sacerdote Joiada, né? E diz que nós somos, né, a média das 5 pessoas que a gente convive, né? E aqui ele foi bem sucedido, mas num segundo momento ele acabou seguindo o conselho de outras pessoas, e isso trouxe severas consequências para ele e para o povo de Israel. Então vamos meditar na palavra de Deus, né? Eu peço que você dedique esse momento ao Senhor, fique até o término dessa mensagem, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente com você em nome de Jesus, amém? Então diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, da cidade de Betseba. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, com as quais casou conforme a tradição e teve filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu reformar a casa de Javé, o Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhe ordenou
saia pelas cidades de Judá e recebei a prata, o dinheiro de imposto que o povo deve pagar para os concertos que são feitos todos os anos na dependência do templo do vosso Deus. E fazei isto ligeiro, ou seja, depressa. Todavia, os levitas ficaram pensativos e não se apresentaram em cumprir as ordens do rei. Verso 6. Então o rei chamou Joiada, o chefe lhe indagou: por que não obrigaste os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém os impostos, ordenado por Moisés, servo de Javé, à comunidade de Israel, para a tenda da arca da aliança, a casa da presença de Deus e do testemunho? De fato, Atalia, aquela mulher malvada e pagã, e seus filhos haviam arruinado a casa de Javé, chegando a utilizar todos os objetos sagrados do templo do Senhor em seus próprios cultos e rituais aos Balaíns. Assim, por ordem do rei, construíram uma espécie de arca e a colocaram lá do lado de fora, à entrada da casa de Javé, o Senhor. Fez-se a seguir uma convocação geral em Judá e em Jerusalém para que trouxesse ao Senhor impostos que Moisés, servo de Deus, havia instituído e exigido de todo Israel do deserto. Todos os líderes e todos os povos obedeceram com alegria às ordens do rei, trouxeram as suas contribuições, colocando-as nas caixas, até que a mesma ficou lotada. Sempre que os levitas levavam tal arca até os supervisores do rei, esses observavam que havia muito dinheiro. O secretário real e oficial do sumo sacerdote tinham a responsabilidade de esvaziar a caixa e reconduzirem ao povo de partida. Procedendo assim, regularmente todos os dias ajuntaram grande soma de dinheiro. Verso 12. O rei Joiada entregava a prata acumulada aos encarregados da obra do templo do Senhor, e esses tinham o dever de pagar todos os salários dos pedreiros, carpinteiros que dedicavam os trabalhos da reforma da casa de Javé, como também os obreiros que eram especialistas em trabalhar em ferro e bronze nas obras do templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram leais e diligentes, o que garantiu o progresso da obra, de forma que eles construíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e ainda reforçaram. Assim que concluíram, trouxeram o restante de toda a prata arrecadada e apresentaram diante do rei e de Joiada. E com ela foram feitos utensílios para a casa de Javé, o Senhor, objetos para os serviços religiosos e para o holocausto, além de tigelas e outros utensílios de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, sacrifícios e holocausto foram feitos continuamente na casa de Javé, o Senhor. E aqui nós vamos ver, agora nesse contexto aqui, que Joiada, que era o sacerdote, ele acaba morrendo. Mas o tempo passou e Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando faleceu. Sepultaram na cidade de Davi com os grandes reis, porquanto havia realizado o bem para todo o povo de Israel, especialmente para com Deus e a sua casa. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei e, meio a lisonjas e reverências, o rei aceitou suas sugestões. Então abandonaram a casa de Javé, o Senhor Deus, e de seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagões e aos ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade. Embora o Senhor tivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta a sentar-se, e para ele
os profetas tivessem de fato pregado a palavra e protestando contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvido à verdade. Amém? A gente vai dar continuidade aqui ainda, mas eu queria aqui abrir aqui um parênteses aqui para a gente poder debater um pouco sobre esse assunto, tá? Então a gente vê aqui, né, que aqui quando Joás ele estava sendo orientado aqui pelo profeta Joiada, ele agiu de forma diligente, né? O propósito dele estava correto, né? A gente vê aqui ele se dedicando às coisas do Senhor, ganhando aqui recursos para a construção do templo, e fez isso de uma forma muito diligente, de uma forma correta, né? Vale ressaltar que aqui nesse contexto a gente vê aqui as ofertas sendo arrecadadas, as melhores especiarias, tanto para a construção do templo, quando a gente vê no Antigo Testamento para a tenda da congregação, né, a tenda, foram tudo do melhor, né, para a casa de Deus. E hoje eu pergunto para você, né, em Provérbios capítulo 3, verso 9, fala que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, com as nossas fazendas, com toda a riqueza, né, com ouro e tal. E eu pergunto para você, nós devemos honrar quem? A palavra de Deus diz que nós devemos honrar ao Senhor. Aonde está o Senhor? O Senhor está no céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor está na minha e na sua vida através do Espírito Santo. Foi necessário que Jesus fosse para Deus, a ascensão de Jesus, para que viesse o Espírito Santo. Antes, né, a presença de Deus habitava na tenda da congregação, habitava numa arca. Hoje a presença de Deus ela habita dentro de nós. Ela não habita em templos feitos pelos homens, por mãos humanas. Deus resolveu habitar dentro de mim, dentro de você. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: aonde está o gasofilácio do Senhor? Aonde nós podemos depositar as nossas ofertas? Como que nós podemos honrar ao Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É uma pergunta. E essa pergunta, quem responde ela para você é o próprio Jesus. Vamos lá em Mateus capítulo 25, vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 25, abre aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 25, vamos lá, Mateus capítulo 25, verso 34, vamos pegar aqui a partir do verso 34. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei com herança o reino ao qual vos preparado desde a fundação do mundo. Pois estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, fui estrangeiro e vos me acolheste, quando necessitei de roupa, vos me vestiste, estive enfermo e vos me cuidaste, estive preso e foste me visitar-me. Então o justo desejaram saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou sede e te saciamos? E quando que te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Ainda quando estiveste doente, encarcerado e fomos te ver. Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que fizeste para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Então, irmão, hoje, quando você ajuda uma pessoa, seja através da palavra de Deus, de uma palavra de bom ânimo, seja através de um recurso, de um alimento, seja fazendo uma visita, seja hospedando uma pessoa, você está fazendo para Deus. Você está adquirindo tesouros no céu. Isso agrada o coração de Deus.
e você, diz a palavra que Jesus está dizendo, que você vai sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Ah, mas Rodolfo, então você está dizendo que eu não devo contribuir na obra, que eu não devo ajudar a igreja. Primeiro eu quero dizer para você, amado, a igreja do Senhor somos eu, somos você. A palavra de Deus diz, aonde estiverem 2 ou 3, ali eu se faço presente, né? Então nós somos igreja, amém? E é claro que sim, né? Se eventualmente você, hoje, você pegar as suas ofertas, você separar ali uma porcentagem, porque a Bíblia não fala de porcentagem, mas se você separar uma porcentagem e você ofertar na vida de alguém, de ajudar um irmão, você está fazendo para Deus. Se você não tem essa pessoa para ajudar e você quer contribuir com o ministério, com a propagação do evangelho, né, até mesmo porque ela precisa do recurso para se manter, será bem-vindo, irmão, né? Lógico que a igreja, o templo físico, ele necessita, né, de recurso para pagar um aluguel, para pagar a água, né, para manter também a vida do sacerdote, do pastor, enfim, né? Então, assim, eu não estou aqui atrofiando a obra, entenda isso, eu não estou aqui para atrofiar a obra, né? Mas para que você entenda que você pode contribuir dessas formas e você vai estar agradando a Deus, amém? A palavra de Deus diz que cada um contribua segundo lhe propôs no seu coração, sem pesar, sabe, sem peso, irmão, mas por vontade, porque você ama a Deus. E eu posso dizer para você, fica tranquilo, né? Porque Deus conhece, sonda o seu coração. Mas olha só para você ver, na segunda parte desse contexto aqui de Mateus capítulo 25, o que o Senhor Jesus fala a respeito daqueles que não faz, que faz ao contrário, que não contribui com o seu próximo, mas que negligencia, né, essa palavra. Aqui perto do versículo 41, olha o quão forte é isso. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porquanto estive com fome e não me deste de comer, estive com sede, nada me deste para beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando necessitado de roupa, não me vestisse, encontrando-me enfermo e aprisionado, não me foste visitar-me. E eles também perguntaram, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupa, doentes ou preso, e não te auxiliamos? Verso 45. Então o rei lhes sentenciará, com toda certeza vos asseguro, que sempre que deixaste de fazer para qualquer desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixaste de fazer. Sendo assim, eles irão para o sofrimento eterno, porém o justo para a vida eterna. Amém, irmão? Então fica aqui, né, a dica, né, que lado que você quer estar? Você quer estar do lado da direita, né, quando tudo isso acabar, ou do lado da esquerda? A palavra de Deus fala por si só. E dando continuidade aqui no contexto da palavra, o profeta aqui no verso 20, o profeta Zacarias adverte o povo, né? Mediante a eles, agora a gente vê aqui uma segunda parte da vida aqui do rei Joás. Agora é ele sendo aconselhado ali por pessoas que acabou desvirtuando ele do caminho do Senhor, né? Eles voltaram aos postes ídolos pagãos, né? Está aqui corrompendo o povo de Israel. E aqui o profeta Zacarias, que é filho de Joiada, vai advertir ele de uma forma severa. Ele não vai aguentar ouvir a verdade, né? Como sempre, né? Então, o Espírito de Deus apoderou-se, né, de Zeraí ben Eloísda, que é Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote, o conduziu à frente do povo e disse: assim diz Deus, porque transgrediste
os mandamentos de Javé, o Senhor, de tal maneira que vos é impossível prosperar? Portanto, já que abandonaste o Eterno, e ele também vos fará experimentar o seu afastamento de vós. Mas ele não quis ouvir a verdade, e conspiraram contra o profeta, e o apredejaram em pleno pátio da casa de Javé, por onde o próprio rei, por ordem do próprio rei. Assim o rei Joás não se lembrou com gratidão de toda a bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe fazia, dedicando e mandando executar sumariamente seu filho, ao qual exclamou pouco antes de morrer: que Javé contemple a tua justiça e te retribua. Olha o quão forte é isso. Aqui nós estamos vendo aqui o rei Joiás aqui sendo aqui ingrato, né? Ele esqueceu, né, do que o profeta ali, o sacerdote Joás, né, havia feito, né, o quanto o ajudou na caminhada dele ali como sendo rei, orientando ele, porque ele veio ser rei muito novo, com 7 anos de idade, né? E ele auxiliou nessa tratativa para chegar onde ele chegou, e agora ele vai e mata o filho, né, do sacerdote. E é tão interessante isso, porque a gente vê nesse contexto aqui que o próprio Jesus citou, né, essa questão do sangue derramado de Zacarias, né, no livro de Mateus, aqui no verso 20, deixa eu ver aqui, Mateus 23, verso 35, olha só para você ver. E dessa maneira, sobre vós cairá todo o sangue justo e derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, ao que mataste entre o santuário e o altar. Olha só para você ver, todo sangue inocente derramado, irmão, vai haver um preço a ser pago, né? Nada fica encoberto diante do Senhor. A gente vê aqui o Espírito Santo de Deus, né, que sempre concederá a habilidade e coragem necessária para pregar o seu nome àqueles que se rendem e santificam ao chamado amoroso e especial de Deus. Assim como ocorreu com o profeta Zacarias, filho de Joiada, testemunhou com poder e lealdade sobre a decadência do reino, mas o rei decidiu não lhe dar atenção, matando cruelmente o filho de quem ajudara a chegar no trono. O assassinato de um homem chamado Zacarias, né, a gente viu aqui que foi lembrado, né, para o próprio Jesus, indicando que Crônicas era o livro final do cano, como de fato é na Bíblia hebraica. Assim como Deus ajudara o pequeno exército de Judá contra uma esmagadora superioridade numérica das forças, quando o rei e o povo viviam em fidelidade ao Senhor, também agora, na sua infidelidade, foram derrotados por uma força muito menor de invasores. Deste modo, se cumpriu a última profecia de Zacarias, proferida na hora da sua morte, quando o povo de Deus não está ao lado do Senhor, acaba sendo derrotado com muita facilidade. Do contrário, um pequeno grupo de pessoas fiéis, com a presença de Deus, pode vencer milhares de poderosos inimigos. Javé às vezes lança a mão de exército, de estranhos, para castigar e corrigir o seu povo em apostasia, né? E a gente vai ver aqui o que acabou se cumprindo, né, aqui no reinado de Joás, a partir do verso 23. Né? Deus vai acertar as contas com Joás agora, né? Uma vez que ele fez isso, não vai ficar barato. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz. Por volta da primavera, na virada do ano, o exército da Síria decidiu atacar Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e exterminaram todos os chefes e líderes do povo.
e encaminharam todo o seu despojo de guerra ao rei de Damasco. O exército dos arameus tinham vindo com menos soldados do que o exército dos judeus, mas Javé, o Senhor, o fez parecer um exército muito grande, muito poderoso e destemido, quando Judá havia sido desleal e abandonando o Eterno, o Deus dos seus antepassados. E assim o juízo foi plenamente executado sobre o rei Joás. Verso 25. Quando os sírios partiram de volta para suas terras, largaram Joás gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e os assassinaram, em seu próprio leito. Assim morreu o rei Joás e foi sepultado na cidade de Davi. Todavia, nos túmulos dos grandes reis da nação, os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate, o Amonita, Zerobade, filho de Sirite, a Moabita. Quando aos seus filhos e ao grande número de oráculos, profecias ao respeito, bem como a declarações sobre a restauração da casa de Deus, tudo está escrito no Midrax do livro da história dos reis. Então seu filho Amazias assumiu o trono e passou a reinar em seu lugar. Amém? Então nós vemos aqui nesse contexto dessa palavra que se finda, né, dois momentos aqui no contexto, onde o rei Joás, ele, quando estava ali na presença de Deus, ainda muito novo, né, com o coração, fervendo nas coisas de Deus, buscando os caminhos do Senhor, ali com convicção, com iniciativa de fazer e acontecer. Você via que ele queria fazer as coisas ligeiro, né? Buscou ali recolher o atributo, né? Pagou todos ali os profissionais para a construção do templo, tinha ali um sacerdote temente a Deus orientando, ele era bem sucedido. Mas no momento em que ele deixou as coisas do Senhor de lado, deu ouvido, né, a voz do engano, infelizmente ele acabou cavando a sua própria cova e ainda matando um sangue inocente. Misericórdia. Que a gente possa aprender com essa palavra, irmão, qual é o caminho que nós devemos seguir, né? E de que lado que você quer estar, né? Eu falo para você que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena você se dedicar a andar nesse caminho. Por mais difícil que seja, irmão, não desista, continua, persista. Eu quero dizer para você que você tem muito potencial, sabe, para fazer o melhor para Deus, para fazer o melhor em todas as áreas da sua vida. Talvez hoje você está se limitando, né, podando aquilo que Deus quer te entregar. Deus quer te abençoar no sobrenatural, mas quando? Quando você também se dedicar às coisas do Senhor. À medida que você avança nas coisas de Deus, Deus avança e te ajuda e vai te fortalecendo e você vai crescendo espiritualmente. Mas se você dá voz, irmão, né, para o ouvido do engano, né, para essas pessoas que não querem que você esteja na presença de Deus, eu sinto muito, né, te dizer, mas é lamentável o que pode acontecer, né? Só Deus sabe, né? Tudo está na mão do Senhor. Vamos orar? Que Deus abençoe, né, a nossa vida, a pastora Paula, pessoa que eu amo muito, né? Espero que vocês tenham se alimentado da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui, Senhor, se alimentando dessa palavra gloriosa, Pai, que ensina, Senhor, como nós devemos agir, com quem nós devemos andar. Nós devemos tomar cuidado com a voz do engano, daqueles que querem nos tirar da presença de Deus, porque isso não é bênção para a nossa vida, pode culminar para um futuro trágico, né, longe da Tua presença, Pai. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, para que eles venham se fortalecer a cada dia mais na Tua presença, Pai. Eu creio que eles têm muito potencial de fazer coisas grandes,
de coisas extraordinárias, Senhor, mas enquanto estiverem na tua presença, Senhor, buscando, Senhor, andar nos teus caminhos, né? Se arrependendo dos teus pecados, Pai. Eu oro, Senhor, pela vida da pastora Paula, que ela está bem, está tudo certo, só não pôde estar gravando hoje aqui, né? O Senhor sabe do nosso coração, nós não vamos deixar de se alimentar da palavra. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, dando, né, um dia abençoado, guardado pelo Senhor. Protege, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa que assiste, né, esse canal, que se alimenta dessa palavra, Pai. Que a tua mão poderosa, né, esteja, Senhor, estendida sobre a vida dessa família. Eu declaro, Senhor, as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescentam dores sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!